Estamos de volta com o seu terceiro e último bloco e agora vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B. Vamos para a tabela de resultados. Olha lá, Oeste jogou na terça-feira na Arena Barueri contra o Luverdense, ficou no 1-1. Goiás, na terça-feira, no Serra Dourada, contra o CRB, 3-0. O Vasco, nós também falamos na semana passada, 0-0 contra o Avaí, no São Januário. Na sexta-feira, Criciúma, 1-1 com Londrina. Paraná, também na sexta-feira, ganhou 4-1 contra o Bragantino. O Náutico aí venceu por 2-1 o Atlético Goianiense na Arena de Pernambuco. Joinville ficou no 1-1 contra o Brasil de Pelotas, também na sexta-feira, na Arena Joinville. Bahia, 3-1 na Fonte Nova contra o Ceará. Paysandu jogou também no sábado, no Mangueirão, ganhando aí de 2-1 contra o Sampaio Correia. E o Tupi de Minas Gerais, Luiz, ganhou aí no Municipal de Juiz de Fora, 1-0 contra o Vila Nova. Vamos ver a tabela de classificação. Atlético Goianiense com 61 pontos, Vasco com 58, Avaí com 55, Náutico com 54. Lá embaixo, Bragantino com 30, Tupi de Minas Gerais com 30, Joinville com 30 e Sampaio Correia com 27. Você acha que alguma coisa muda aí, Luiz, nessa tabela? Não, o Vasco joga fora a próxima partida. O próximo jogo do Vasco vai ser em Pelotas contra o Brasil. Sim. Contra o Brasil de Pelotas. É um jogo difícil, porque é na casa do adversário. E o Vasco precisa voltar a ter as suas boas atuações. Aí no jogo passado jogou bem. Sim. Empatou também, esbarrou no bom goleiro, né, do Avaí, né? Isso. Agora, o time do Vasco é um time que é favorito, porque está numa situação bem melhor do que o Brasil de Pelotas. O Brasil está aí Brasil de Pelotas está aí no 12º lugar com 46 pontos. Né? O Vasco está em segundo com 58, então o Vasco é favorito. Porém, como o jogo é na casa do adversário, esse favoritismo cai em 50%. Então eu tenho a impressão que vai ser um jogo difícil. Mas eu ainda acho que tem que fazer algumas mudanças em campo. O técnico Jorginho tem que fazer algumas mudanças. O Jorginho está com jogadores lá novos, que não está entrando em campo, está ficando no banco. Ele tem, como dizem os paulistas, ele tem que dar a molecada, né? Aquela molecada que vem da base e tudo mais, que quer entrar louco para poder, na ponta dos cascos, para poder, né? Como está lá só aguardando a oportunidade e a chance, né, exatamente. Eu acho que pode, sim. Agora, veja você que, por exemplo, se o Avaí ganhar e o Vasco perder, fica o mesmo número de pontos que o Vasco. Mas o Náutico, se vencer o jogo dele, vai para 40, vai para 57, o Bahia também vai para 56, começam a encostar no Vasco. Então é preciso que o Vasco vença para ficar tranquilo. Não é verdade? Mas bem mais afastado, né? Já que o Atlético Goianiense, que está em primeiro, vai disputar o clássico com o Goiás no próxima rodada. Isso. É um jogo difícil, o próprio Goiás pode vencer, porque é clássico e clássico. Isso aí. Luiz, e do Rio de Janeiro a gente vai direto para o norte dos Estados Unidos. Olha só, um jovem norte-americano passou por dias complicados depois de um acidente numa partida de futebol. Prestem atenção, Rubens, de 16 anos, né, estudante aí, estava disputando um torneio entre escolas quando recebeu um chute na cabeça e por conta de um sangramento na cabeça aí, passou a ter convulsões, levando ele a um hospital lá em Atlanta, cidade onde o jogo era realizado, né, e acabou aí a partida, depois da partida, Luiz, com esse chute aí, ele acabou entrando em coma. Que coisa, hein? E o pior de tudo, quando acordou do coma, acordou falando espanhol. O que explica isso, Luiz? Não domina a língua. Pelo amor de Deus, olha isso aí, pelo amor de Deus. Ele aí, o garoto é norte-americano, né? Norte-americano. Pois é. Ficou em coma. Pois é, levou um chute na cabeça, entrou em coma e quando acordou, né, saiu do coma, ele começou a falar espanhol. Espanhol. Pior que parece que o espanhol correto, né? E não sabe, não tem justificativo, os médicos não sabem ainda o que aconteceu e por que disso ele não tem. Parece algo sobrenatural. Né? Exatamente, é uma coisa terrível. Mas o importante é que ele está passando bem. Não, né? Isso é mais importante. Está se recuperando, mas continua falando espanhol. Continua falando espanhol. Pois é, tranquilo. Vai entender, né? Pois é, realmente é uma coisa sobrenatural. Só pode, porque onde se viu, se o menino não é espanhol, né? Parece que não tinha nenhuma descendência espanhola ali. A princípio que as reportagens citam aí, não. Ele realmente, a língua que ele domina é a língua local e não tem nada a ver. Se ele estivesse tendo assim, alguma aula, né, de espanhol, castelhano, alguma coisa assim, e, sei lá, durante o coma lá, quem sabe, mas, sei lá, é uma coisa inexplicável, é coisa para os médicos, os cientistas darem alguma explicação, né? Ou então os paranormais, né? Isso aí.
Após a vitória do inglês Lewis Hamilton no GP do México, o alemão Nico Rosberg, líder da temporada, foi o segundo. O título na Fórmula 1 em 2016 poderá ser decidido, Luiz, aí no novo autódromo de Interlagos, em São Paulo. Depois de uma grande reforma iniciada em 2014, o local está pronto para o GP do Brasil no próximo dia 13 de novembro, né? Próximo aí, né? Quem sabe a temporada está chegando, o Brasil recebendo aí a Fórmula 1. É uma boa iniciativa. É interessante quando a decisão do campeonato, do título de pilotos, porque título das escuderias já está com a Mercedes. Isso tranquilo. Agora, o problema todo, a decisão é do título de pilotos, entre os pilotos, que o título está entre os dois, da própria Mercedes, o Lewis Hamilton e também o Nico Rosberg. Agora, mais possibilidade do Nico, se mais 2 ou 3 corridas, ele vencendo ali pelo menos, conseguindo uma boa diferença, uma boa colocação, não precisa nem vencer. As duas, pelo menos 2 dessas últimas corridas, ele deve ser o campeão deste ano, né? A corrida foi uma corrida muito bem disputada, com uma certa gordurinha para o Lewis Hamilton, né, para o inglês, mas foi muito boa. Foi corrido o Grande Prêmio do México, né? De modo que vale a pena esse final. Eu sempre acho bacana quando termina, quando nas 3 últimas corridas é que é decidido. Com certeza. Isso é muito bacana. É horrível quando um cara já é campeão e vai disputar as outras só para cumprir o calendário. De modo que, muito bom. Isso é. A próxima e penúltima etapa da temporada, né, teve um orçamento aí, Luiz, né, para poder se acontecer essa temporada aí em torno de 160 milhões de reais, né, foi o valor exigido para que a obra ficasse pronta. É recurso a perder de vista, né? Claro. A Fórmula... Mas esse retorno também deve ser muito alto, grande. Né? Agora, muitos patrocinadores, a Fórmula 1 é um esporte caríssimo, né? Mas muito caro mesmo, de modo que... Mas tem milhares e milhares e milhares de adeptos aqui no Brasil, no mundo inteiro, são milhões e milhões. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir uma corrida de Fórmula 1. Tem gente que acha, não gosto não, tá, mas tem gente que só gosta de esporte com bola. Não é verdade? Seja vôlei, basquete, futebol. A Fórmula 1 é muito bacana. Tem tanta atividade esportiva. O automobilismo, enorme, de competição, seja a Fórmula 1, né? Seja até a Fórmula Truck, enfim, qualquer disputa assim na base do motor é realmente muito bacana, muito interessante. Mandando só um abraço para os advogados Alberto de Souza Lopes, Cassiano Guiton e Ronald Venâncio, que estão acompanhando aí o seu programa Esporte Total. Lembrando também, Luiz, que quem perdeu aí a edição agora das 13h30 pode assistir também aí às 19h15. Exatamente. Ou no online aí, www.terceiraviatv.com.br. Exatamente. Olha aí, obrigado a vocês aí pelo carinho da audiência. Pela audiência, né, Luiz? Exatamente. Amanhã é dia de futebol amador. Tudo sobre o esporte amador aqui em Campos. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Mais uma vez, um abraço, felicidades para o nosso Fabinho, nosso Bambino. Traz bolo, hein, Fabinho, se tiver, hein? Bolo, com certeza. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Um abração.